Atos capítulo 19. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Todos comigo, 19 e 20. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou que se montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Pai, dá glória ao nome de Jesus. Pai, glorifica a Ti mesmo. Deus, se Tu nos entregares a própria sorte, Tu vais esconder o Teu rosto de nós. Mas, Pai, Tu nos amaste antes da fundação do mundo. Pai, Tu mandaste o Redentor morrer por nós. Pai, Tu nos selaste com o Espírito Santo da promessa. Pai, Tu sabes que a maior bênção que nós podemos ter é conhecer-Te mais, ó Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. E resplandece o rosto do Senhor, a face do Senhor, a glória do Senhor na face de Cristo, diante de nossos olhos. Para que com os olhos da fé contemplemos a glória do Senhor. Cantamos sobre a doce presença que está aqui. Ó Deus, pedimos-te que o Teu Espírito nos encha da Tua presença. Que a presença do Senhor Jesus aqui seja perceptível neste culto. Ó Deus, e que o Senhor, como derramou graça em Éfeso, derrame aqui em São Paulo, derrame aqui na Unida. Que nós, ó Deus, tenhamos dias de refrigério, dias de intervenção sobrenatural de Deus, dias de avivamento. Ó Deus, restaura-nos, como Teu servo leu no Salmo, faze resplandecer o Teu rosto e seremos salvos. Fala conosco, Deus, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se.
Queridos irmãos e irmãs, no dia 7 de fevereiro de 1950, no Eton College, faculdade reformada famosíssima, que fica a 40 quilômetros da cidade de Chicago, aconteceu um abençoado avivamento. O reverendo Edwin Johnson foi o conferencista naquela semana, no início do ano, no Eton College. E pregando sobre avivamento numa noite, ele, depois de pregar a palavra, abriu oportunidade para qualquer um dos jovens que quisesse falar. Então, um dos jovens levantou e foi publicamente diante de todos e começou a confessar os seus pecados em público. Enquanto aquele jovem estudante de teologia confessava os seus pecados, o Espírito Santo de Deus tomou conta daquele auditório. E de repente, 1, 2, 10, 30, 40, 50 jovens confessaram seus pecados publicamente naquela reunião. Aquela reunião durou 48 horas ininterruptas. E Deus trouxe um grande mover do seu espírito àquela instituição. Aquele avivamento espiritual foi tão impactante que centenas de alunos daquela universidade se dedicaram à obra missionária no mundo inteiro. Dentre eles, por exemplo, o famoso Jim Elliot e seu amigo Ed McCully, que foram mártires assassinados pelos índios Auca, no Equador. Dentre eles estava o pastor Russell Shedd, que foi a Portugal e depois veio ao Brasil e fundou Edições Vida Nova. Poucos anos depois estudou naquela escola, como fruto daquele avivamento, John Piper, um dos maiores pregadores cristãos do final do século XX. E naquela mesma época, alguns anos antes, estudou no Eton College Billy Graham. Aquela instituição levantou os missionários e pregadores mais influentes da segunda metade do século XX. Tudo porque Deus resolveu abrir os céus e derramar o seu Espírito naquele lugar. Ah, queridos amigos e irmãos, nós também devemos anelar um avivamento em nosso meio. Aqui neste texto que lemos, Deus dá a bênção ao apóstolo Paulo em sua terceira viagem missionária de viver um grande avivamento. O apóstolo Paulo queria ter ido a Éfeso na segunda viagem missionária, mas Deus frustrou os seus planos e o mandou para a Europa, para que o evangelho entrasse na Grécia. Mas no ano 54, Deus deixa Paulo chegar à província romana da Ásia, que hoje é a Turquia. A cidade de Éfeso, que era a 8ª maravilha do mundo, onde estava o templo da deusa Diana dos Efésios. E Paulo, quando chega ali, amados irmãos, tem um ministério abençoadíssimo. A palavra de Deus nos diz que ele encontra ali 12 judeus que diziam ter crido em Jesus. E Paulo, então, se aproxima deles e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram que não. Então Paulo prega para eles o evangelho. E eles disseram que não. Paulo perguntou: em que batismo vocês foram batizados? E eles disseram: no batismo de João Batista. Paulo diz: João pregou arrependimento e pregou sobre o Jesus que vinha depois dele. E Paulo então prega o evangelho para eles e eles recebem o Senhor Jesus. E depois deste momento que eles recebem o Senhor Jesus, nós vemos Deus abrir os céus e descer neste capítulo maravilhoso das Escrituras. E aqui o Senhor nos revela algumas peculiaridades do avivamento. E eu espero sinceramente que essas peculiaridades do avivamento, vistas em Atos 19, se vejam em nossa igreja e em nossa vida, em nome de Jesus. Amém! Primeira peculiaridade do avivamento: derramamento do Espírito Santo. Derramamento do Espírito Santo. Paulo pregou para eles. Eles receberam a Cristo Jesus. Paulo os batizou. Aqui fala em o nome do Senhor Jesus, mas é o resumo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que eles foram batizados, Paulo orou sobre eles, impondo as mãos, e a Bíblia nos diz, amados irmãos, que o Espírito Santo veio poderosamente sobre eles. E o texto é claro ao dizer-nos, amados irmãos, que eles então começaram a falar em outras línguas e profetizavam. Ao todo, uns 12 homens. Pastor, o que é isso? Toda vez que o Espírito Santo vem sobre alguém, essa pessoa então tem que levantar, falar em línguas e profetizar? Não necessariamente, meu querido amigo e irmão.
O versículo-chave de Atos dos Apóstolos é Atos 1:8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando o Espírito Santo cai sobre a igreja, ela recebe poder para testemunhar de Jesus. Então, primeiro o Espírito Santo cai em Jerusalém, cumprindo a promessa. Depois ele cai, amados irmãos, na casa de Cornélio, na região da Judéia, onde o evangelho tinha que chegar. Depois, quando Filipe prega em Samaria, os apóstolos vão ali, oram, e o Espírito Santo é derramado em Samaria. Em todos esses lugares, eles falam outros idiomas para proclamar nos idiomas daquele lugar que Jesus é o Salvador. E depois, então, amados irmãos, de alguns anos, já entre os gentios, cumprindo o que resumia Atos 1:8, nos confins da terra, Paulo prega o evangelho em Éfeso, impõe as mãos, oram, e eles falam em línguas e profetizam. O que quer dizer isso? Esses 4 derramamentos do Espírito Santo no livro de Atos. Quer dizer que Jesus veio para salvar os judeus. Jesus veio para salvar os tementes a Deus, que era uma classe de romanos que obedecia à lei, mas não eram judeus, por isso o Espírito cai na casa de Cornélio. Jesus veio para salvar os samaritanos, os inimigos dos judeus. Jesus veio para salvar os gentios, gente de todos os rincões da terra. A partir dali, amados irmãos, em todo o evento da história da igreja, nós crentes podemos dizer que nós recebemos o Espírito Santo na hora da nossa salvação. Na hora em que somos selados com o Espírito Santo da promessa. Querido irmão, quando você crê, a Escritura diz que você é selado. Você é batizado com o Espírito Santo e você se torna templo. Você é habitado pelo Espírito Santo a partir daquele momento. Pastor, então, o que acontece nesses eventos de avivamento chamados de derramamento do Espírito Santo? Não é, querido amigo irmão, um segundo selo. Não é um segundo batismo. Mas é Deus que já habita em nós, que resolve abrir os céus e encher-nos com o seu Espírito Santo. É por isso que Paulo diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, irmãos, quando nós, como igreja reformada, oramos, Senhor, derrama teu Espírito, não significa que o Espírito não habita em nós. Ele já habita em nós, ele já nos selou. Mas quando nós usamos essa palavra, nós estamos pedindo a Deus que, de fato, nos encha com o Espírito Santo da promessa. Esses 12 homens foram cheios do Espírito Santo. E pessoas cheias do Espírito Santo começam a proclamar as grandezas de Deus. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é tão importante que o reverendo Ashbel Green Simonton, pioneiro do presbiterianismo do Brasil, no seu último ano de vida, no final do seu diário, ele escreve dizendo o seguinte, quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. Simon escreve, quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. Simon usa a linguagem do seu tempo para falar de avivamento espiritual. Ele reconhece que quando o Senhor o encher do Espírito Santo, o pecado vai ser expulso da sua vida e o coração dele vai ser totalmente de Cristo Jesus. Se nós queremos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo, vazios de nós e ter comunhão íntima com Deus, nós temos que orar ao Senhor para que abra os céus e desça e nos encha com o seu Espírito Santo. Para que tenhamos intrepidez para pregar, para que tenhamos paixão pela oração, para que vazios de nós, cheios de Deus, sejamos uma bênção onde estivermos. A primeira peculiaridade ou particularidade do avivamento é o derramamento do Espírito Santo. Todas as vezes que o avivamento acontece, você percebe a presença de Deus agindo
poderosamente no meio do povo de Deus. Você percebe o Espírito Santo enchendo a vida da igreja, levando-a à convicção de seus pecados, transformando a sua vida, enchendo-a com poder, enchendo-a com amor. Você percebe no meio da igreja, de maneira abundante, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se nós queremos ter um coração cheio de Cristo e que o fruto do Espírito se perceba em nossa vida, nós precisamos orar por um reavivamento espiritual. Que Deus te visite com um reavivamento espiritual. Que Deus te dê um coração totalmente de Cristo Jesus. Pastor, eu quero um avivamento. Qual é, então, a segunda peculiaridade, particularidade ou característica do avivamento? Primeira peculiaridade do avivamento é o derramamento do Espírito Santo. Segunda peculiaridade do avivamento é a pregação da palavra. Segunda peculiaridade do avivamento é a pregação da palavra. Paulo pegou aqueles primeiros 12 que creram e levou para a sinagoga. E a palavra de Deus nos diz no versículo 8 que durante 3 meses, no Shabá, Paulo ia para a sinagoga, abria as escrituras e pregava o evangelho para os judeus. E o texto diz que ele falava ousadamente. Ousadia característica de quem é cheio do Espírito Santo. E ele não só falava ousadamente, mas ele argumentava, ele dissertava. Ele persuadia os judeus, ele abria as escrituras e provava em todo o Antigo Testamento que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador prometido ao povo de Israel. Mas como em todo lugar a pregação da palavra, irmãos, obteve resistência. E a palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que alguns judeus se mostraram empedernidos, coração de pedra. Nós temos vários pregadores aqui. Algumas vezes nós estamos pregando e nós conseguimos observar algumas pessoas que parecem ser empedernidas. Você orou, você se preparou, você pregou, o Espírito está com você, mas o coração pecador está fechado. Coração de pedra. Alguns deles quiseram endurecer seu coração e continuar descrentes. Falaram mal de Paulo como pregador. Falaram mal do Senhor Jesus, que é o caminho. Diante de toda a multidão, então Paulo se apartou deles, separou os discípulos irmãos e começou a discorrer diariamente na escola de Tirano. O texto diz que isso durou por espaço de 2 anos. E Paulo dava ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo, irmãos, foi para a escola de Tirano. Essa escola de Tirano era provavelmente uma academia da cidade de Éfeso. E os judeus, amados irmãos, os gregos daquela época, tinham um horário de almoço de 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Era a famosa sesta no nosso idioma. Então eles levantavam sozinhos, Tirano ia para a escola, abria a sua academia de filosofia, dava aula de 6h30 até 11 horas da manhã. Tirano fechava para a hora do almoço. Paulo entrava na academia de Tirano. E dizem alguns manuscritos antigos, amados irmãos, que Paulo pregava ali aproximadamente 5 horas todos os dias. Pasmem comigo, Paulo pregava 5 horas todos os dias. E diz o texto que ele dava ensejo para que todos os habitantes da Ásia ouvissem o Senhor, e isso durou por espaço de 2 anos. Sabe o que significa isso? Paulo pregando 5 horas todos os dias por 2 anos, 3.650 horas de pregação. É mais do que o currículo que os nossos seminaristas têm no seminário. Mas não é, amado irmão, com qualquer teólogo dos dias de hoje. É com o apóstolo Paulo, que viu o Senhor Jesus e era inspirado pelo Espírito Santo. Paulo pregava ali 5 horas todos os dias. Isso me deleita, queridos amigos e irmãos, porque eu percebo que eu ainda prego muito pouco. Eu admiro Paulo, e eu prego um sermão de 40 minutos. Os pregadores que eu admiro
geralmente pregam sermões nessa faixa. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Ronaldo Lidório, eles têm conteúdo para isso. Paulo pregava 5 horas todos os dias. E sabe o que acontecia? Todos os habitantes da província romana da Ásia, Éfeso era a capital, ouviram Paulo pregar. Então vinha alguém de férias lá de Esmirna. E aí resolvia passar um mês inteiro de férias na cidade de Éfeso, ouviu falar de Paulo. Chegou lá, ouviu Paulo pregar no primeiro dia, se converteu na primeira hora. E já percebeu que ali convertido estava matriculado numa escola de teologia. E aí a pessoa ficava ali 1 dia, 2, 3, 4, uma semana, 2, 3, 4 semanas, o camarada estava preparado para voltar para Esmirna e plantar uma igreja. E assim nasceu a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, de Colossos e de Hierápolis. Paulo plantou aquelas igrejas sem sair de Éfeso, porque pregou a palavra, e as pessoas impactadas com a palavra saíram para pregar o evangelho a partir dali. Louvado seja Deus, querido amigo e irmão. Uma das características dos avivamentos é que as pessoas amam ouvir pregação da palavra. Às vezes, nos grandes avivamentos, as pessoas se reúnem em multidões e ficam 1, 2 horas ouvindo a pregação da palavra de Deus. Irmãos, eu consigo, às vezes, medir a espiritualidade de uma pessoa pelo interesse que ela tem na pregação da palavra de Deus ou não. Se ela só gosta de sermão água com açúcar, de 10 minutos, ela está muito fraca espiritualmente e não suporta alimento sólido. Agora, se ela tem fome de Deus, ela vai abrir a boca e vai ser alimentada pela palavra de Deus. Sabe por que eu quero avivamento? Porque no avivamento bíblico a Escritura é aberta. Jesus se levanta do livro, caminha no meio do povo e fala pessoalmente ao coração de cada um de nós. E a nossa vida, então, é transformada pelo poder da pregação da palavra de Deus. É por isso que nós devemos querer avivamento. Depois do Pentecostes, um dos maiores avivamentos foi a Reforma Protestante. E dela nós temos legado como sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo glória. Na Reforma, a palavra voltou a dominar o centro da Igreja de Jesus. Calvino, nas Institutas, diz que o púlpito é o trono de Deus na terra, lugar do qual ele governa a sua igreja. Quando há avivamento, o povo tem fome e desejo de ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu quero um avivamento espiritual. Você quer? Amém? Imagine, queridos irmãos, Deus parando essa cidade, pessoas que não amam o Senhor, correndo para dentro desta escola, correndo para o nosso templo e ficando aos pés de Jesus para ouvir a palavra de Jesus. Isso é maravilhoso. Que Deus traga um reavivamento de pregação da palavra em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, qual é a outra característica deste avivamento? Primeira peculiaridade do avivamento, derramamento do Espírito Santo. Segunda, pregação da palavra. Terceira peculiaridade do avivamento é a intervenção de Deus. Terceira peculiaridade do avivamento é a intervenção de Deus. Versículos, irmãos, nós vamos ler 11 e 12. Eu vou ler o 11, a igreja, o 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Vocês, o 12. Queridos irmãos e irmãs, quando Deus manda o avivamento, nós vemos uma intervenção sobrenatural. Geralmente os obreiros se entregam intensamente à obra e não podem parar. Paulo não conseguia alcançar todo mundo. E o texto diz que Deus está fazendo através da mão dele milagres extraordinários. Parece que o adjetivo é redundante, porque milagre já é algo extraordinário.
Então, um milagre extraordinário é algo exponencial. Nós sabemos que nos dias do Novo Testamento o Senhor deu dons espetaculares aos apóstolos e dons de cura em incidência muito maior do que nos dias de hoje. Mas o nosso Deus continua sendo poderoso e tem o poder de fazer tudo aquilo que Ele quiser. Aqui o texto da palavra de Deus, irmãos, nos diz que os milagres eram tais que Paulo não conseguia atender todo mundo. Então eles pegavam os lenços e aventais de Paulo, e eu não recomendo os falsos apóstolos do Brasil que fazem isso, certo? Mas os lenços que Paulo usava, seus aventais, Paulo não podia orar por todo mundo, eles colocavam o lenço no enfermo e o enfermo levantava. Eles levavam o avental de Paulo diante de um processo e o endemoniado gritava e saía correndo o demônio. Tamanha unção e a graça de Deus na vida de Paulo. Isso é algo sobrenatural. E isso, irmão, não é algo que eu escolho fazer. É algo que Deus faz soberanamente para a sua glória. Quando os discípulos são proibidos de pregar em Atos 4, eles oram por intrepidez e eles dizem ao Senhor, enquanto tu estendes a mão para fazer sinais e prodígios conforme o nome do teu santo servo Jesus. Irmãos, eu recomendo a vocês que estudem a história do avivamento na África do Sul. Nós vemos cenas maravilhosas, um avivamento em que a pregação foi exaltada. Mas na história do avivamento na África do Sul, há, por exemplo, a história de uma mulher paralítica que queria ir para o lugar do avivamento. E, de repente, isso aconteceu na década de 60 e 70 entre os Zulus. E aquela mulher ia se arrastando no chão. E, de repente, o Senhor a cura no meio do caminho e ela chega no lugar do avivamento caminhando para a honra e para a glória do nome de Jesus. A mão do Senhor não se encurtou. E Deus, quando faz isso, faz para a sua glória. Nós não manipulamos o sagrado. É um erro se você vê alguém pegando o lenço e passando um lenço suado e fedido numa pessoa que está doente. A Bíblia não nos autoriza a fazer isso. Mas Deus tem todo o poder para fazer milagres extraordinários. Na década de 90, irmãos, na nossa igreja presbiteriana do Brasil, numa região simples do Nordeste brasileiro, no sertão, na região de Irecê, aconteceu nas igrejas presbiterianas um avivamento espiritual ali. Eles foram para um congresso da Comissão Nacional de Evangelização, que antecedeu a APECOM, a qual eu tenho o privilégio de presidir. Vieram pastores do mundo inteiro, Deus usou muito um pregador da Coreia, aqueles irmãos voltaram para a sua região, no norte da Bahia, 6 horas de carro, e começaram a orar por avivamento. E os pastores começaram a confessar seus pecados, os crentes, e houve um quebrantamento do Espírito Santo tão grande ali na cidade de João Dourado, uma pequena cidade. E um dia, enquanto a igreja orava, o Espírito Santo de Deus veio de uma maneira tão graciosa sobre a cidade, irmãos. Tão graciosa, que de repente a cidade estava vazia e toda a igreja cheia. E os donos dos principais bares da cidade olharam para os outros e falaram assim, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos fechar o bar e vamos para a igreja ouvir a palavra de Deus. E foram para o bar, saíram do bar e foram para a igreja e foram convertidos para a honra e para a glória do nome de Jesus. É só o Senhor que pode fazer isso. Imagina, irmãos, Deus visitar Higienópolis com a convicção de pecado tão grande, que os donos dos bares, que os prostíbulos da Augusta falem assim, nós não devemos estar aqui. Nós precisamos de Deus e fechem as portas e corram para ouvir a palavra de Deus. Nós ficaríamos perplexos. É só o Espírito Santo que pode fazer isso. Mas nós não devemos deixar de crer no Deus que tem todo o poder para converter o pecador. Que Deus intervenha sobrenaturalmente na sua vida, meu irmão. Que Deus intervenha sobrenaturalmente na sua casa. Que Deus intervenha sobrenaturalmente no seu trabalho. Que Deus intervenha sobrenaturalmente no seu ministério. Que o Senhor faça algo novo na sua vida. Que o seu ministério, que a sua postura, que o seu testemunho não seja mais o mesmo. Mas que você seja tão impactado pelo poder de Deus, que onde você pisar a bênção de Deus se manifeste. E vidas sejam transformadas. Vou dar um aleluia calvinista. Aleluia! Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Senhor, abre os céus e desce aqui na Unida. E faz o que nós não esperamos.
para a tua glória, grande Deus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Que Deus os visite com um reavivamento. Pastor, qual é outra prioridade, outra peculiaridade do avivamento? Primeira peculiaridade do avivamento, qual é, irmãos? Derramamento do. Segundo lugar, pregação da. Terceiro lugar, intervenção de Deus. Em quarto lugar, exaltação de Cristo. Quarta peculiaridade do avivamento, exaltação de Cristo. Paulo estava expulsando o demônio a rodo. Aquela cidade tinha o templo da grande deusa Diana dos Efésios, que era a oitava maravilha do mundo. Aquela cidade era cheia de prostitutas cultuais. Era um dos grandes centros do mundo antigo. Pessoas iam ali para adorar o diabo. Era comum que pessoas ficassem possessas de espírito maligno. Então Deus estava usando o apóstolo, os membros da igreja, para pregar a palavra e expulsar demônios. E os judeus que não criam em Jesus, que rejeitavam Jesus, que era filho de um homem descendente da linhagem do sumo sacerdote, chamado César, foram chamados para expulsar o demônio de um homem. E eles chegaram lá e falou para o demônio, esconjuro-vos. Eles viram que o nome de Jesus tinha poder. Esconjuro-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu imagino o demônio abrindo o olho. Eu conheço Paulo. Eu conheço Jesus. Mas vocês, quem são? E eles calaram a boca e começaram a tremer de medo. E a palavra de Deus diz que o endemoniado pulou em cima deles e deu uma coça no 7, amados irmãos. Bateu. Ali o demônio deve ter lutado capoeira, taekwondo, kung fu, karatê, MMA, tudo junto. Deu uma coça no 7. E bateu tanto que rasgou as roupas deles. E eles saíram dali pelados, humilhados e envergonhados. E a palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que desnudos e feridos eles fugiram daquela casa. Versículo 17, leiam todos comigo. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus. Para falar em nome de Jesus, você tem que ser de Jesus. Foi isso que aconteceu aqui. Aqueles que não eram de Jesus quiseram usar o nome de Jesus como amuleto e foram envergonhados pelo diabo. Mas quando você é de Jesus e tem o poder de Jesus, você fala no nome e na autoridade de Jesus, e o inimigo bate em retirada em nome de Jesus. Quando isso aconteceu, o nome de Jesus foi exaltado. E é maravilhoso, irmão, dizer o texto aqui, dizer o seguinte, presta atenção no que o texto diz, não perca os detalhes. Isso veio ao conhecimento de todos os judeus e gregos habitantes de Éfeso. A cidade inteira ficou sabendo. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, talvez tinha o Instagram na antiguidade, né? Não tinha Instagram, não tinha jornal, não tinha TV, não tinha nem rádio. E todo mundo ficou sabendo da coça que eles levaram. E toda a cidade começou a temer o nome do Senhor Jesus. Entendendo que vida espiritual não é brincadeira. Quem é de Jesus tem o poder de Jesus. E as pessoas temeram e respeitaram o nome de Jesus. Irmão, o avivamento é tão maravilhoso. Porque no avivamento Cristo é exaltado. No avivamento não sou eu pregador, nem meus irmãos pregadores que somos exaltados. Não é a inteligência das autoridades da igreja que é exaltada. Mas o avivamento é algo que só Deus pode fazer. Então, quando Deus manda o avivamento, só Ele é exaltado. Só Ele pode converter o coração dos pecadores.
Então, quando o avivamento vem, é Cristo que é glorificado, porque eu não tenho o poder de ressuscitar mortos, eu não tenho o poder de converter ninguém, mas quando um vadio, um vagabundo, um bêbado, um drogado, uma prostituta, alguém que vive de maneira contrária à natureza, entra na igreja e é tomado pelo Espírito Santo e é convertido, então isso só pode ser obra do Senhor Jesus. E o nome de Cristo é exaltado. O nome de Jesus é glorificado sobre tudo e sobre todos. Irmãos, eu li um livro chamado O Verdadeiro Avivamento, de John Armstrong, e ele conta a história da época do avivamento no país de Gales, no ano de 1904, que os crentes de uma igreja presbiteriana se reuniam para orar com fome de Deus às 5 da manhã. E em frente àquela igreja havia uma padaria. A porta da igreja se abria igual a porta do nosso templo na Unida, assim. E o padeiro era ateu. E quando os crentes chegavam ali 5 horas da manhã, a Escócia é gelada, escuro, o país de Gales é gelado, escuro, frio, ele começava a ver, esses crentes são uns idiotas mesmo. Eu estou aqui porque eu tenho que preparar o pão para as pessoas comerem. Mas eles vão orar para um Deus que não existe. Esses são um bando de tolos. E ele ficava indignado. E no avivamento, aqueles crentes chegavam ali de manhã, quebrantados, para orar e invocar a presença do Senhor. Um dia ele ficou tão indignado, irmãos, que ele disse, eu vou pregar uma peça nesses crentes. Eu vou atravessar a rua gritando e correndo, vou bater a mão na porta do templo e vou gritar, Deus não existe! Seu bando de tolos! Eles estavam orando. E a presença do Espírito de Deus estava naquele lugar. E aquele homem, então, atravessou a rua gritando, bateu a mão na porta do templo e entrou. Impactado pela presença de Deus, caiu de joelhos e gritou, Deus existe! E Ele está neste lugar! Glória ao Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. E eu anelo ver Deus fazer isso em nosso meio, para que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Você quer um avivamento em sua vida? Você quer um avivamento em sua vida? Amém. Pastor, então, o que caracteriza esse avivamento? Primeira peculiaridade do avivamento é derramamento do Espírito. Segunda, pregação da palavra. Terceira, intervenção de Deus. Quarta, exaltação de Cristo. Mas em quinto e último lugar, o nosso texto nos diz que a última peculiaridade do avivamento é transformação de vidas. A última peculiaridade do avivamento é transformação de vidas. E agora vocês vão ler comigo. Eu vou ler o 18, vocês o 19, nós todos o 20. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Vocês. Todos. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, já parou para pensar nisso? Quantas pessoas andam nesse campus aqui? 60 mil, prefeito Cleber? 16 mil? 40 mil por dia. A cidade de Éfeso tinha 200 mil habitantes. Agora, pasme comigo, imagine, pastor Alexandre, o senhor capelão aqui, com seus colegas orando, trabalhando, e de repente o Espírito Santo toma um jovem, e ele passa na porta do Rui Barbosa e vai descendo aqui embaixo e disse, eu quero dizer para vocês que eu tenho fumado maconha. Eu quero dizer para vocês que eu já cheirei cocaína, que eu uso lança-perfume, estou tentado a usar crack.
Eu tenho me prostituído com tantas meninas, estou envolvido em corrupção no meu trabalho, eu tenho pecado contra Deus e vivo longe da sua presença. Imagine se isso acontecesse aqui no campus. E agora o texto diz, muitos dos que creram, o cara dizia, eu sou um estelionatário, eu mudei o peso da balança lá na minha venda, eu estou roubando das pessoas, eu adulterei, eu me prostituí, eu sou um mentiroso, eu sou um hipócrita. Meus amados irmãos, muita gente começou a confessar pecados publicamente. Nenhum ser humano faz isso por si mesmo. Isso é só a ação de Deus. Arrependidos, tomados de convicção de pecado. O povo andando na rua, irmãos, eu imagino algo, eu não sei se eu aguentaria, se eu começaria a chorar, vendo o poder de Deus atuando de maneira tão impactante na vida das pessoas. E a situação foi tão forte, que na praça principal da cidade, eles resolveram fazer uma fogueira, para queimar todos os livros de ocultismo, todos os livros de feitiçaria. Imagine, queridos irmãos, num campus, talvez, de uma universidade como essa, as pessoas resolvem queimar livros de ocultismo, livros que invocam a demônios, livros que são contra Deus e o seu evangelho. O texto diz que isso custou 50 mil denários, $500 milhão hoje. Vidas transformadas. Essa igreja de Éfeso, irmãos, no final do primeiro século da igreja cristã, foi a igreja mais missionária do mundo. O apóstolo João foi pastor dela, no final da sua vida. Cidade preciosa, onde Cristo foi exaltado. A palavra de Deus crescia poderosamente. Eu sei que o que eu estou falando é algo muito sério. Mas se Deus fez isso no passado, Ele pode fazer hoje. Eu rogo ao Senhor que visite a Unida com uma grande convicção de pecado. Que quem anda mentindo, pare de mentir. Que quem só usa a sua boca para difamar e falar mal dos outros, lave sua boca com o sangue de Cristo. Que quem está brincando de ser crente e fica se prostituindo na internet, se arrependa dos seus pecados e mude de vida. Que quem esfriou na fé e se tornou um religioso frio, que só vive julgando as pessoas e não vive para Deus, seja renovado pelo poder do Espírito Santo da promessa. E tenha a sua vida transformada para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você precisa de transformação na sua vida? Nós precisamos orar por reavivamento. Que Deus nos dê um reavivamento. Que Ele derrame o seu Espírito sobre nós. Que a pregação da palavra seja levantada aqui. Que haja uma intervenção de Deus no nosso meio. Que Cristo seja exaltado. Que vidas sejam transformadas. Que o Senhor abra os céus e desça. Irmãos, eu tenho orado para que Deus nos dê essa cidade. Esse culto aqui já é um milagre. Vocês não fazem ideia da oposição que nós tivemos para que esse culto acontecesse. De dentro da nossa igreja, sim. E de fora também. Mas olha quantas pessoas estão do seu lado. E eu fico perplexo porque às vezes alguns crentes dão espaço para se opor à obra de Deus. Vamos regular a inteligência, meu povo. Nós não podemos lutar contra o Senhor. Veja o que Deus está fazendo no nosso meio. Isso é só o começo de grandes bênçãos que virão. Que Deus abra os céus. Que o Senhor restaure a sua vida. Que Ele traga convicção de pecado para você. Eu espero sinceramente que você não esteja satisfeito com a sua vida espiritual. Você já foi fervoroso, você já jejuou, você já orou, você já pregou mais o Evangelho,
Seu coração já ferveu de amor por Jesus. E agora você está no marasmo. Você se acostumou. Você está empurrando com a barriga. Você precisa de um avivamento espiritual. Que o Senhor abra os céus e desça na sua vida. Que Ele te encha de amor pela palavra dEle. Que Ele intervenha sobrenaturalmente em você. Que Ele, amado amigo e irmão, exalte a Cristo na sua vida. Que Ele transforme a sua vida em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que Deus nos derrame do seu Espírito, nos encha de alegria e nos dê um reavivamento espiritual. Que nos dê um coração totalmente de Cristo. Que Deus nos restaure, que Deus nos renove, que Deus nos reavive em nome de Jesus. Amém!